Oi, gente, boa noite. Aqui é a Débora Furuno, psiquiatra. Hoje nós vamos falar sobre nós. Eu vou falar sobre os perrengues da psiquiatra. Obrigada quem está entrando, gente. Adriana Reide entrou. A Adriana Reide é uma das convidadas, tá? Está apresentadora do Jovem Pan, Jornal Jovem Pan, no YouTube, agora na televisão e no rádio. Dispensa apresentações porque eu sou uma apaga-pau dela. Então, Adriana Reide, por favor, se Oiê! apresente aí. Tudo bem? Boa noite! Começou a nossa hora, que alegria! Você está Esse me papo ouvindo vai ser bem, bom. Te Reide? ouço super bem. Você me ouve bem também? Meu foninho de ouvido novo que eu vou te dar de presente. Poderoso, tá lindo. Doutor Mariano já deve estar entrando também. Precisa enviar a solicitação para a gente aceitar. E vamos embora nesse Não, papo. ele é difícil mesmo, ele é difícil mesmo. Eu amo tanto ele. Só para esclarecer o pessoal que está entrando, é, gente, Adriana Reide, vou repetir, apresentadora, jornalista, âncora do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que vai ao ar no rádio, no YouTube e agora na televisão. Que canais, Reide? 576 para quem tem Claro e Sky, 581 para Vivo e 7 da Parabólica. Legal, né? Registraram, Agora dá gente? para ver na telona, né? Aqueles programas para quem gosta que só dava para ver em telinha ou só ouvir, né? Gente, é um programa, eu ouço todas as manhãs. Eu confesso para É vocês que eu mesmo? tenho dificuldade, eu ouço, é, e eu comprei um rádio relógio, Reide, Que legal! para despertar com o Jornal da Manhã. Uh, É, o eu vejo pessoal que que está você me manda aqui, mensagem dizendo a hora, falando repita. então, gente, o pessoal que está aqui, solicitação Mariana. Eba! Gente, o Mariano é psicanalista. Psicanálise é um ramo uma das linhas de psicoterapia. Boa noite, Entrou! doutor Mariano. Está nos ouvindo? Acho que ainda não, então. Tá conectando. Ele é difícil mesmo, gente, porque ele é o Né, cara. não. E ele está tão Eu sou acostumado a paga-pau. fazer ligações de vídeo, até mesmo Mariano, para consultas? não está ouvindo? Ué, deve ter algo para habilitar aí, que esteja Mariano, desabilitado. olha para mim. Tira o fone. Ah, tira o fone. Agora sim. Eba! Ah, eba! Bem-vindo! Gente, Obrigado, esse é obrigado. uma live saia justa, É mesmo. porque a jornalista poderosa, jovem, Jornal da Manhã, das 6 da manhã às 10 da manhã, rádio, televisão e TV aberta. No final da live, ela vai repetir agora na televisão. Então, a coisa não é fraca, não, tá? A gente Olha, está falando aqui com uma doutora Débora, bambam. pelo amor. Você estava falando que essa live vai ser saia justa, mas eu acho que ela também tem um propósito muito humano, né? Porque é uma live corajosa também. A gente É decidiu, a partir corajosa. de uma ideia da doutora Débora, até mesmo porque ela vai contar vira e mexe, no momento está passando por situação do tipo, o psicanalista, o psiquiatra, o terapeuta também tem seus próprios problemas, suas dificuldades, suas dores, suas angústias, ansiedades, enfim, tudo. E como faz, né, para tratar, continuar atendendo, para separar problemas? Então, Ó, essa é a grande ideia da doutora Débora Furuno, que eu adorei,
para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a ferida do psiquiatra, que seria esse, né, o nome, então, técnico, pode-se dizer, do meio dos terapeutas, a ferida do psiquiatra, né? Então, acho que a gente pode começar, não pode? Já Da estou com a minha... da psiquiatra, ou do psiquiatra, ou de psiquiatra, agora que é o politicamente correto, que é um saco para mim, psiquiatris, a língua do Mussum, né? E do psicanalista. Claro. Psicanalista é uma das linhas de psicoterapia, a qual o doutor Mariano é especialista fera. Quando eu tenho um paciente, né, geralmente eu preciso de um psicólogo, de um psicoterapeuta, seja de que linha for, para encaminhar, porque só remédio vai sozinho. Se a pessoa estiver em psicoterapia, a probabilidade de eu suspender o remédio, dessa pessoa ter uma melhora rápida e até a cura, é muito mais alta se estiver com psicoterapia junto. E por que eu convidei o doutor Mariano? Porque eu confio muito no trabalho dele. Ele atende online, né? E não é desses terapeutas que fica passando a mão na cabeça, falando, você é bonzinho, o inferno são os outros, como muitos sabem, né? Então, doutor Mariano, se apresenta aí para a galera que está entrando. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer imenso falar com duas divas, né? Aliás, eu tinha sugerido, inclusive, o tema da live era isso, né? É mesmo. As divas, né? No divã, não é? O intruso. Divas no divã. As divas no divã e o intruso. Tá. E uma coisa para você analisar, a gente não aceitou esse nome porque a gente não se acha diva. Não é? Pois é, uma coisa para conversar. Mas o tema da live é muito oportuno realmente, porque ainda existe uma ideia em várias pessoas, inclusive a Débora estava falando comigo essa semana, que os médicos eles não podem adoecer, como se isso fosse possível. É óbvio que médico adoece, é óbvio que psiquiatra adoece, psicanalista, psicólogo adoece. Tá? A diferença é que, apesar do adoecimento, alguns, não todos, felizmente a maioria, conseguem pegar esse pacotinho de doenças emocionais, de doenças físicas, mesmo, colocar um pouquinho de lado para poder se dispor para o outro. Não é algo simples, não é algo fácil, mas uma vez que nós escolhemos essa profissão, é assim que tem que ser. E é muito, guardadas as proporções, é um pouquinho parecido com o que a Adriana também padece, porque a Adriana, já conversamos a respeito disso, ela vai para frente da TV, você olha esse rosto lindo e acha assim, nossa, essa mulher... Né, 6 horas da manhã, Mariana. Diga-se de passagem, né, falando conforme o Neto, às 6 horas da manhã, com esse rosto, assim, pô, essa mulher não tem problema, velho. Assim, tá tranquilo pra ela, né? Olha só. E não é bem assim, doutor né, Mariano, o senhor falou algo agora que o psicanalista ou o terapeuta, o psiquiatra deixa de lado o seu próprio pacotinho e depois do atendimento ele pega o pacotinho de volta, né? E muitas vezes, eu imagino, esse pacotinho tá um pouquinho mais pesado porque você acabou de ouvir mais uma carga de problemas geralmente seríssimos, né? Que estão meio nas suas mãos, a vida de uma pessoa, para você ajudar a dar uma direção, né? Então, a nossa live é nessa linha, e eu já vou começar então fazendo uma pergunta para a doutora Débora, posso? Você é tá valendo? Tá dada a largada? Tá dada a largada. Olha, obrigada também a todos que estão entrando. Gente, nós combinamos isso porque psiquiatra e psicanalista, se deixar, começa a viajar, tá? E a Adriana Reis, como jornalista, ela vai dar uma pontuação aqui, tá? Fiquei responsável de puxar, né? Então, vamos lá. Eu queria começar perguntando para a doutora Débora, depois o doutor Mariano, claro, desenvolve também, como é que o profissional da saúde mental faz para separar o que é um problema seu ou problemas seus e o que são os problemas dos seus pacientes que você talvez tenha absorvido, confundido com os seus. A que horas você separa? Isso é meu, isso não é meu. É possível, já que não somos robôs e somos seres humanos, quantas vezes por dia é preciso fazer essa separação? E quando
o bicho pega demais, começa a pesar muito. Quantas vezes é necessário fazer essa terapia para dar uma descarregada, um restart para continuar os atendimentos e a sua própria vida? Bom, Heidi, vou dividir em duas partes a resposta. A primeira é o tempo que nos ensina. Porque quando você sai da residência de psiquiatria, você sai meio onipotente, tá? Achando que você conhece a humano, com vício de observar o comportamento de todo mundo e rotular todo mundo. O que eu fiz essa besteira. Ou também fiz essa besteira, tá? Você se identifica com todas as doenças, as neuroses da classificação internacional de doenças. Também aconteceu comigo. Então, nessa época, graças a Deus, eu fazia supervisão. Mas existe uma coisa, Reide, acho que o Caetano fala tempo, 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 sabe? Que a gente vai adquirindo o A olho tal da clínico, experiência, né? O senhor da a razão. tal da experiência e Porque muitas você... coisas não estão nos livros, né? Por mais que você tenha lido muitos e os melhores. Eu acho que as coisas mais preciosas não estão nos livros. Os livros, eles dão uma descrição seca, sabe? E eu acho que os próprios livros, aí vai uma crítica até, sabe? Não só aos livros, como alguns colegas de profissão que, que dão aula, que se colocam na posição de ou certinho, ou bonzinho, ou vida de margarina, tá? E, então a pessoa que está assistindo se sente pior ainda, porque nunca vai alcançar o jeito, porque a gente tem um poder sobre o paciente, eu sou doutora dela, né? Então, assim, Mas é é um mesmo uma poder responsabilidade muito grande, muito séria, né? muito grande a ponto, Reis, do Isso por que si se só já você... deve dar uma pesada, né? Quantas Não, para mim não vidas, deu né? uma pesada, não. Por Isso exemplo, é um estímulo para estudar mais. É um legal. estímulo para estudar mais. Para Opa, você também, Débora, doutor Mariano? Sim, sim, sem dúvida que é. Isso que a Débora falou, ela está coberta de razão. Você sai, no meu caso não foi residência, mas você sai da faculdade, você sai dos cursos que você faz e acha realmente que você vai poder salvar o mundo. Isso não é muito diferente, né, do pessoal, por exemplo, que saiu do jornalismo. Você sabe, eu tenho uma formação de jornalista também, Verdade. né? E quando eu saía é? então, eu saía da faculdade de jornalismo, quando eu saí, eu achava que um texto meu ia derrubar o ministro, Ah, né? aham. Eu ia destruir, né, encampar tudo. É Trazer a claro que Chegou não é a assim. ponto de, chegou perto de, Mariana? Não, nem perto, Ah, imagina. Mas na área de saúde mental, na psicanálise, é exatamente dessa forma como a Débora falou, tá? E você precisa baixar um pouquinho a sua onipotência, porque de fato você não vai salvar todo mundo e você nem tem essa aptidão para salvar todo mundo. Algumas pessoas não querem nem ser salvas. Elas não admitem isso. Então, se é. você pega um paciente com uma patologia, seja ela qual for, talvez ele esteja ancorado emocionalmente, a vida dele está de tal forma ancorada nessa patologia, que se você tirar, ele desmorona, ele cai. Meu É, Deus. Então, é verdade. você tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado, né? Ô, doutor E, Mariano, e quando o e senhor, por junto com exemplo, isso, fala. por favor. Não, termina. Eu queria Não, pode falar. voltar àquele ponto, por exemplo, que eu queria que a gente falasse Coisa muito de sobre essa tal jornalista, dessa coisa de ferida, que jornalista. eu não quero que a gente escape desse assunto, a ferida do psiquiatra, sabe? Então, imagino que Uhum. isso também possa ser um tipo de uma ferida, mas como paciente eu queria saber. Então, por exemplo, às vezes está começando a se sentir triste, 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 e aí que horas que você fala, nossa, mas eu não estou triste, essa tristeza não é minha. Como você faz, doutor Mariano, para separar o que é do paciente, o que é seu, para separar os problemas? Isso é possível? Isso é feeling. Isso é feeling e isso é tempo. E isso é supervisão. E isso também é análise. Você também precisa ir para análise muitas vezes, né? Todo Existe uma... psiquiatra ou psicanalista faz análise também?
Isso é Não são obrigatório? todos. Não Seria são bom todos. que fizesse. Seria bom que fizesse, né? Mas não são todos. Eu, por exemplo, não faço. Eu fiz Não, durante algum tá. tempo? Não faço. E Não, como não você faço. extravasa seus problemas? Quais atividades? Eu escrevo. Ah, é mesmo. Eu escrevo, né? E eu escrevo sobre o que eu gosto de escrever. Eu escrevo menos sobre psicanálise e psiquiatria e escrevo mais sobre história militar, por exemplo, que é o que eu gosto de escrever. Então eu me distraio aí. Agora, Uhum. isso que você falou de trazer para você, existe uma situação na análise, né, que é a tal da contratransferência. Quando o paciente está no consultório, ele está transferindo emoções, sentimentos e sensações para você. Quando isso bate em você, você fala, opa, peraí, eu conheço isso aí, eu já passei por isso, ou estou passando por isso. Você tem que ficar muito atento, porque se você não ficar atento, você está falando de você e para você. Você não está falando do paciente. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque ele está ali se Imagino. depositando em você. Então você precisa ter muito bem isso. Eu, felizmente, tenho essa capacidade, eu consigo fazer essa separação, eu consigo me aproximar do paciente e não pegar o que é dele, né? Mas apresentar para ele. Ó, isso aqui é seu. Tá? Uhum. E já passei por várias situações em que o paciente estava levantando uma questão que eu falei, caramba, isso aconteceu comigo, Uhum. né? Ou, gente, ele tá Mas falando de mim, preciso disfarçar porque isso estou me identificando isso é, demais. isso é desconfortante. Isso é É. desconfortante. Você precisa Mas, até Se Mariana, disfarçar. vo- desculpa interromper. Isso acontece comigo também, mas isso faz com que eu tenha mais empatia, Uhum. porque eu já passei por aquilo, eu sei como é aquilo e eu sei como sair, Mas daí você vai né? tratar ele como você trataria você, ou como você foi tratado, ou individualmente, conforme o perfil dessa pessoa, ela deveria ser Então, é a tratada. A questão mesma do fórmula tempo. serve para todos? Não, de jeito nenhum. Eu não tenho a expertise do Mariano. Então, o Mariano é meu supervisor. Quando eu vejo Tá em que boas mãos, hein? eu estou meio perdida na situação, o Mariano chamou de contra-transferência, eu recorro a ele. Eu não vou dar alta para o paciente, porque vai ser mais uma ferida na vida dele. Eu não vou, Perfeitamente. né? Ô, doutora Então, Débora, é você uma já teve saia que justa, desistir de uma consulta, de atender um paciente, falar, não, esse paciente eu não consigo atender, já, não dá, preciso passar para alguém. Por quê? já. Quais ocasiões? Doutor Mariano vai ter que falar para a gente também, se já. Para um tratamento dar certo, seja medicamentoso, seja psicoterapia, tem que haver empatia de ambos os lados. Tem paciente que não vai com a minha cara e eu não vou com a dele. Simples assim, né? Então, mas eu não falo isso na cara dele, né? Eu falo, olha, eu vou te transferir para o doutor X, que tem mais manejo com o seu caso do que eu. Perfeito. Ou seja, para o paciente não se sentir por baixo, eu me coloco por baixo. Eu falo assim, eu não tenho experiência, eu não tenho essa competência Não para é tratar o seu você é caso. difícil demais para mim, eu não gosto do seu jeito, né? Você Que traz o você é problema para chato. você, tá? Porque Você tem, é o Mariano chato, é vai ótimo. concordar. Seria tão Não, rápido, né? o Mariano vai concordar comigo. Tem gente que é chata. Tem gente que não Eu quer se concordo também, tratar. nem sou profissional. Concorda? É você Imagina como no caso de um jornalista. paciente, né? Que, como você falou, é preciso ter uma Então, empatia no mínimo, né? não só empatia, Reide. Tem paciente que não quer sair da zona de conforto. Ele quer reclamar. E aí tem Então, ele técnicas. paga para reclamar. Ah, olha Eu, lá. com a minha formação militar, assim, tem técnicas, mas eu não uso. Eu já transfiro. Não quer, né? Assim, não quero porque eu não, se eu não simpatizo com o paciente, se eu acho o cara chato, assim, eu não vou falar na cara dele, olha, eu não quero, vou te transferir porque você é chato. Eu vou Claro, ter nem é todo um educado. jeitinho, você só sabe que se queixar, porque o trabalho, quando eu sempre falo para o paciente, ó, o seu tratamento vai ser parceria, eu faço minha parte, você me ajuda.
para comprometer o paciente, para ele assumir a responsabilidade sobre o tratamento dele, né? Agora, quando o caso é mais difícil, eu espero, eu falo alguma coisa suave, sempre sem agredir a pessoa, porque a pessoa não está fazendo aquilo por mal, né? E aí eu recorro ao Coronel Mariano. Grande doutor Mariano. O doutor Eu Mariano, brinco de deixa eu coronel, girar porque ele perguntas, gosta hein? de ser militar. Tem muita coisa para a gente Ih, falar vai aqui. chover pergunta para Mariana. Vai para vocês dois. Vamos seguindo, daí a Adriana, gente vai se olha a aprofundando minha depois, senão a gente caneca. fala de um assunto só. Eu amei, relaxou. Relaxou. Doutor Mariano, dá para atender até quantos pacientes, mais ou menos, por mês? Como é feito esse cálculo? Imagino que em alguma hora o profissional também pense, bom, preciso de tantos atendimentos para conseguir chegar a um salário tal, mas existe um limite de atendimentos? Vocês ficam à disposição de fim de semana também, ou desliga o celular? Como é isso? Pois é, eu tenho o hábito de ficar. Eu fico à disposição no final de semana. Infelizmente, os meus pacientes, eles não têm o hábito de me acionar sempre. Eles me acionam várias vezes, mas nem sempre, tá? Eu passo, às vezes, final de semana em que eu não falo com ninguém. Mas tem finais de semana que é o dia inteiro, né? E tudo bem, eu entendo isso. Eu dei o meu celular, eu dei o meu número para que a pessoa falasse comigo. Porque eu sempre digo que ela é minha paciente, é meu paciente, não só quando está no consultório, é também fora, né? Porque eu vou vê-la toda semana, no mínimo, ou a cada 15 dias, porque tem pacientes quinzenais também. E isso que a Débora falou, ela tem razão, tem alguns pacientes que são mais difíceis mesmo. Eu nunca deixei de atender, nunca deixei. E eu nunca transferi um paciente, eu nunca passei para ninguém, tá? Olha. Eu nunca fiz isso. Mas já teve pacientes que chegaram, eu tenho certeza, não foram com a minha cara. E ok, né? E eu fico E aí esses repassando aqui. pacientes saem fora de algum jeito também? Saem, Tá. eles não ficam. O meu índice de permanência de pacientes é grande. Na primeira entrevista, tá? O que você É. quer garantir é a segunda, para que ele venha, né? Porque, inclusive, porque o caso muitas vezes é interessante. Mas tem paciente que não vai ficar, ele não foi com a sua cara. Eu não me lembro de não ter ido com cara de paciente. Eu lembro de ter Acontece, olhado e falado né? assim: aqui tem problema, aqui vai ser uma coisinha meio difícil, mas ok, Porque às tá? vezes E a eu vou. pessoa está agindo, interpretando que ela é alguém, que você já está vendo que ela não é nada essa pessoa que ela está talvez se E tem uma mostrando. coisa que acontece muito, Ah, são pacientes que já foram meus pacientes e eles voltam. Alguns pacientes, quando voltam, eles voltam realmente com uma carga nova de experiências, porque eles querem realmente renovar, eles querem realmente se perceber nessa carga de experiências novas. Mas tem pacientes que vêm com exatamente a mesma história, quer dizer, ele evoluiu muito pouco. E que pena. ele quer apenas apresentar para as pessoas a ideia de que ele está fazendo análise. Ele está jogando dinheiro fora, né? E Entendo. isso voltando para o nosso tema, sim, isso causa algumas feridas na gente, porque mexe com a nossa onipotência, né? A gente fala, pô, caramba, né? O cara não avançou, o cara não foi, né? É Sim. difícil isso. A Débora pode falar, e depois eu vou falar disso. A Débora está lidando agora com situações muito Muito difíceis que são com difíceis. dependentes químicos. E a gente vai, então, já para esse caminho, mas como a gente está falando de pacientes problemas, eu quero já trazer uma grande bomba nessa entrevista aqui de hoje, hein? Uma bomba, bomba, bomba. Ih, ih, Doutora Mariana. Débora outro dia postou algo. Deixa eu tomar um Toma um relaxol. relaxol aí. Doutor Mariano também depois vai compartilhar a experiência com relação a isso, que eu achei muito Não grave, é mexer, assustador e não, sem viu, saber o que gente? fazer. Achei no supermercado. A Manda, doutora Reide. Débora outro dia postou algo fechando uma porta à força, com uma cara desesperada, porque o paciente queria bater nela. Agressão física. Doutora Débora, pelo amor de Deus, conta pra gente como isso acontece, como reagir e por quê? O que acontece que desperta no paciente esse ponto de agressividade? Reide, existem pessoas de boa fé, existem pessoas de má fé. Isso a gente percebe, a gente acaba sendo treinado de cara, tá? Então, nesse caso que eu postei aquilo, eu estava indignada, e Olha, muito machucada. Aconteceu aquilo porque o paciente não tinha doença, e isso acontece muito, porque o você pode transtorno falar se nesse mental, caso era homem ou mulher? mulher, Mulher? mulher, é.
Ah, bom, E quem foi mulher. alguma coisa que você falou que deixou ela doida? Não, não, não. Eu senti, quando você tira a história do paciente, como é tudo subjetivo, você não Desmascarou. mede tristeza, você não mede raiva, você não tem exames, né? Tristezômetro, É raivômetro, não verdade. tem. É tudo subjetivo. E eu percebi que ela estava mentindo para conseguir um afastamento aí, Ah, né? tá. Aí eu estico um pouquinho, já fico meio assim, e estico, conduzo a consulta para esse lado para ver se está mentindo mesmo ou se é viagem minha. Porque Uhum. eu atendo, assim, serviço público é uma realidade. São 20 pacientes por dia. Serviço privado é outra realidade. Existe o médico de rico, existe o médico de pobre. É, Sensacional esse tema. nossa senhora. Mas como que E isso é você faz para se uma das minhas dores. defender? Porque o doutor Mariano, ele, Eu vi sei lá. aquela foto, eu empurrei, fiquei empurrando a porta. Mas, por Fiquei empurrando a exemplo, porta para você não entrar. começa a perceber essa pessoa é estranha, eu acho que ela é uma potencial agressora, eu já vou pôr minha cadeira longe, por exemplo. Como você reage? Você fala, melhor terminar aqui, a gente conversa outro dia. E se ela vem te agredir, você se defende, sai da sala? Que loucura, né? Eu não posso, eu sou boa para bater, mas eu não Mas posso. você reage fisicamente, você tem que se defender, né? Não, eu me Não... defendo. Eu me defendo. Não vai encostar a mão em mim, né? Com o doutor E eu me Mariano isso já imponho. aconteceu? Eu me imponho. Eu creio que com o Mariano seja mais Difícil, raro, né? porque o É. que eles vêm buscar, na verdade, é atestado médico, Tá te usando, aonde né? para que eu faça uma relação entre a doença dele e o local de trabalho. São pessoas que geralmente não Uhum. gostam aonde trabalham, né? A minha vontade, na verdade, é falar, não gosta, seja corajoso, pede demissão. Chega em casa à noite, vai para a internet e manda currículo para um monte de gente. Mas eu não posso ser assim. Não posso baixar a Tenente Débora. Né? Então eu vou levando. Mas tem essa tenente dentro de mim, assim, que fica ali. Eu vou levando e vou, assim, escrevendo, porque o prontuário é um documento. Com Refere, para certeza. ali, parará. Chega uma hora que o paciente entra em contradição. A mentira tem perna curta. E o psiquiatra o psicoterapeuta é treinado para isso. Opa, Acabou desculpa. sua Ô, luz. doutor Mariano, bati o pé aqui. Ô, doutor Mariano, conta pra gente se você já passou por situação de tentativa de agressão e também aproveita para falar, que eu queria perguntar, o que pode ser que tenha a ver, qual é o limite de intimidade que é possível, que se Boa. deve dar a um paciente para ele, sei lá, né? Também te ligar para quê, né? Eu não sei, essa história de limite, até que ponto você pode ser amigo do seu paciente, hein? É, seria bom que você não fosse, tá? Seria bom que você não fosse amigo. E eu já tive que deixar isso muito claro para vários pacientes. Vários, vários. Não sou seu amigo. Eu vou atender você. Você pode ligar para mim a hora que você quiser. Nós vamos conversar e vamos conversar numa relação paciente e terapeuta. Tá? Então não adianta, por exemplo, você me chamar para tomar café, você me chamar para tomar cerveja. Eu não vou. Eu não Uhum. vou. Tá? Mas isso assim, dito como eu estou dizendo agora. Não é nem insinuado. Eu nunca passei por situação de agressão, não dirigida a mim. Eu já tive um casal, né, que quase se agrediu no consultório, Um quase, outro? um ao outro. Né? Ele fechou a mão para dar nela. Aí eu segurei Meu a mão Deus dele. do céu. Aí eu segurei a mão dele, porque é óbvio que no meu consultório não vai ter isso. E para mim é um pouquinho mais delicado, né? Porque o meu consultório ele fica na minha casa, no fundo da minha casa. Então as pessoas passam pelo meu quintal. Né? Então elas Ah, veem, quando elas passam pelo meu quintal, elas veem, por exemplo, a minha esposa, elas veem a minha netinha que está aqui, elas veem. E isso vai dando indicações para o paciente de quem você é. É claro que vai. E É. para mim tudo bem. mas E isso para mim ok. profissionalmente não é bom.
Não é o ideal, embora Freud atendesse em casa. O quê? Embora o quê? Embora Freud atendesse em casa. A Ah, rede, Ele deixa tinha eu o só espaço fazer um aquele dele. parênteses. Freud, né? Ó, Claro. só Mas de fazer um qualquer modo, parênteses. Precisa ter muita experiência, muita tarimba para fazer o que o Mariano faz, porque é uma coisa ousada. Ele sabe. Eu já não conseguiria separar. O quê? Separar a briga? uhum, Assim, não, atender no quintal da é, minha casa. Eu não Ah, conseguiria. Eu não e- tenho e- esse saber que o Mariano tem. se esse paciente, por exemplo, esse casal, por exemplo, que quase chegou às vias de fato, tá? Eu deixei muito claro que se aquilo voltasse a acontecer, eles estavam fora, eu não ia atender. e eles Né? Porque ali era. continuaram, pararam? Continuaram. Ele pediu desculpas depois, ele se exaltou. São pessoas muito boas, né? Estavam numa situação muito difícil. Foi até compreensível até certo ponto, mas incompreensível porque ele fechou a mão para dar nela. Pô, não pode. Nossa, muito Né? pesado. Então, Tem a é ver com a muito, é muito. pandemia, com a quarentena, de Não, ficar esse aí não teve, esse aí não teve. muito. Esse aí Ah, não teve, esse não Gente, teve. com a Mas na quantidade de pandemia também mulheres que são apareceu. agredidas em casa, esse homem só deixou escapar ali um pouco do que ele realmente pode acabar sendo, né? Por lá e E nós ficamos, tantos então, homens, e é né? isso que foi conversado depois, né? Falei assim, e eu falei para ele depois numa consulta, inclusive particular. Você viu o nível que você chegou? Você, na Nossa, frente do terapeuta, no consultório, você nossa, ameaçou a sua esposa. Isso é sério. descontrolado, viu? É Isso é sério. Ele muito pediu 1 milhão sério. de desculpas, não fez mais. Depois eles ficaram bem e até onde eu sei estão bem. Ai, que bom. Mas esse é o limite, esse é o limite. Então, e eu tenho uma propensão, eu acho que eu consigo transmitir, às vezes mesmo sem falar, a ideia de que eu estou sempre à disposição, mas não abusa, ok? Sensacional. Colocar alguns limites importantes. Eu tenho outra Eu estou sempre à bomba para disposição. trazer, que eu não vejo a hora de trazer essa outra bomba, a doutora Débora. ah. Paciente se apaixona pelo terapeuta, pelo psicanalista, pelo psiquiatra. Por que que isso acontece? Porque ele está te dando a boia de salvação, como sair dessa roubada e digo mais. Pode acontecer também do profissional da saúde se Sabia que apaixonar pelo vinha paciente. isso! Eu não sei. Muay Thai, começou um Muay Thai. A rede já vem com uma voadora no peito. Fala a verdade para quem nos acompanha aqui. Pode, já aconteceu comigo. Já? O quê? Qual situação? Eu me apaixonei pelo paciente. Não acredito. O que fazer nesse caso? E pode acontecer de ser um amor verdadeiro, mas pode ser também de ser uma armadilha psicológica? Pode. E o que foi pode. nesse caso? Estão dizendo aqui que pode ser contra a transferência? Não, é atração, que foi? cara. É atraente, Atração. perfumado, inteligente. Mas dá para continuar atendendo? Eu sou mulher. Não dá. Não dá. O que aconteceu, o Mariano vai rachar o bico, foi que eu percebi que eu estava indo, quando era o dia dele, eu ia mais arrumada, eu ia perfumada. Felizinha. Hoje é o dia do Juquinha, vai. Se tiver algum Juquinha aí, não é você não, tá? Atenção, Juquinhas, calma. Daí... conta, e você falou para ele que não podia mais atender, por quê? Se for eu tinha acabado de me formar. Aí, o que eu falei para ele? Eu não ouvia mais o que ele estava falando, só ficava olhando para ele assim, ó. Que situação. Nossa. E meu coração batendo forte. Aí eu resolvi fazer o que eu sabia fazer na época. Eu falei, ô Juquinha, é o seguinte, tá rolando isso, eu percebi que eu tô interessada em você. Falou. E isso não pode acontecer. Falei na cara dura, eu falo na hora. Corajosa. Falei, mandou bem. Não, corajosa eu sou mesmo. Aí eu peguei e falei assim, estou morrendo de vergonha de você, de falar isso, estou me sentindo uma péssima profissional por sentir isso, mas é o que está rolando dentro do meu coração.
Então, Eu apaixonei já. E o Juquinha? E o Juquinha falou o que pra você? não! Aí eu peguei e fugi da raia. Aí eu falei, Juquinha, fica aí. Porque o Juquinha ficou. O Juquinha gostou. No fim a gente acabou namorando. Inflou o No ego, fim a né? gente Vocês acabou namorando. namoraram. Atenção live, atenção 27, vocês que estão com a gente. Deu namoro! Rolou, Doutora Débora, rolou. o tempo está passando. E caso contrário aconteceu, já percebeu o paciente apaixonado por você? Aí depois o doutor Mariano já pega para falar o caso Isso dele de também? monte, de Porque monte. acho que De mulher monte. é diferente, mulher se apaixona mais fácil pelo psicanalista. E Não, é outra igual, coisa, mesma por coisa. exemplo, a gente sabe que às vezes também as pessoas se apaixonam por chefes, né? O que é esta magia? O que A que figura de desperta isso? poder, a Ah, figura de poder, a pessoa idealiza, sabe? Ou que nem o Juquinha, ele não sabia quem era a Débora, ele sabia a doutora Débora. Sorte minha que depois que ele conheceu a Débora, ele gostou, né? Mas os pacientes do Mariano sabem que é o doutor Mariano, né? Mas e quando o acontece paciente se isso. apaixona por você, como que você percebe? Como você reage? Fico meio sem graça. Na verdade, fico meio sem graça. É uma saia justa, Mas você começa né? a ir, por exemplo, menos arrumada? Sim, é isso que eu estou Isso trabalhando. acontece? Eu estou trabalhando resgatar minha sexualidade, minha feminilidade, Que você tinha né? enterrado um Vocês pouco? me viram há pouco tempo, eu estava uma bagaceira, né? Então, eu me senti tão culpada, né? E Com esse culpa, leva tantas paciente. pessoas A para o divã, bendita hein? A culpa, a culpa. bendita culpa. Não, daí ele veio para o supervisor na época, né? E, e foi Doutor Mariano. engraçado, foi bizarro, porque o supervisor estava interessado em mim. Ixi, Maria, isso acontece. Acontece, doutor Mariano, já Em local de trabalho, sacou acho que umas qualquer local de trabalho, né? pacientes É, apaixonadas? Mas é diferente, sim, né? É sim, diferente. acontece. Isso é o que a gente chama de amor de transferência, né? Conta o que Você é tem que isso? ver, você tem que entender que a hora que o paciente chega no consultório, isso independente de sexo, tá? A hora que o paciente chega no consultório, você é para ele um resumo de tudo que já passou na vida dele. Então você é o pai, a mãe, o tio, o avô, o sobrinho, o neto, o amante, o cara que foi embora, a mulher, não importa, você é tudo, tá? E ele vai depositando isso em você. E a hora que ele deposita todo esse novelo de lã de vidro, que é a vida dele, na sua mão, e você vai com ele, Por desfazendo que isso, novelo de né? novelo de lã de vidro? Por quê? É Porque delicado, corta, né? É isso? Ai, é tem isso, que Eu desenrolar gosto de falar com gente cuidado. inteligente. é isso mesmo. Eu viajo na doutora Mariana. A hora que você faz isso e vai deslindando isso com ele, e ele vai percebendo isso, ele começa a realmente achar que você é o cara. E que Tá. você é quase mágico. Junto com isso, essa ideia do doutor, do poder, tá? Isso vai acontecer. E a hora que isso acontece, tá? O psicanalista, o psicólogo responsável vai fazer o que a Débora fez. Falou assim, velho, não dá, tá? Porque, de fato, o que ele começa a trazer para você e você começa a perceber, se você perceber que esse amor de transferência é só amor de transferência e vai ficar nisso, você consegue ultrapassar, explicar isso para ele e levar isso adiante. Não, conta Então, algum caso aí, vai. Como que você fez? Como que você fez? Você falou o que pra pessoa? Olha, eu acho que A você tá rede está apaixonada. pilhando aí, né? Não, Quem é ele? Na prática, como se posiciona e fala pra pessoa, olha, eu acho que você tá se apaixonando por mim e não deve ser um amor verdadeiro. Exato. E Eu a tive uma pessoa paciente fica como? na, sei lá, 8ª ou 10ª sessão, veio e disse isso pra mim, que estava apaixonada por mim, né? E ela ficou muito brava, porque eu disse pra ela, não, você não está apaixonada por mim, você está apaixonada pela figura do analista que está tentando te ajudar, é só isso. E ela ficou muito brava. Nós continuamos as sessões, e depois de várias sessões, ela compreendeu o que era isso. Ela ficou. E eu só continuei porque eu percebi que ela poderia compreender. Porque se eu só percebesse que ela não ia compreender, eu ia ter que encerrar. E isso é ruim pra caramba. Porque você está no ápice, você imagina que a pessoa está toda encantada por você e pelo tratamento, e você interrompe, é tirar o chão dela. Mas muitas vezes isso precisa ser feito. Precisa. Eu acho que na Austrália existe uma
uma lei, um código, qualquer coisa assim, que possibilita ao terapeuta se relacionar sexualmente com o paciente depois de 5 anos que o paciente deixou as sessões. Acho que é isso. Como Tá? que Acho é? que é isso. Repetindo? Existe eu tenho impressão que é isso. Eu Tá. li isso em algum lugar, não confirmei. Existe um código, não sei se é um código de ética deles, que vai permitir ao paciente e ao terapeuta se relacionarem sexualmente depois de 5 anos que ambos entendi. encerraram o tratamento. Uhum. Tá? É como se fosse uma moratória. Em compensação, não muito tempo atrás, tinha uma psicóloga em Nova York que atendia os pacientes nua. Mas Ela que atendia o paciente porra é nua. essa? Por quê? Nua. E ela dizia que era terapêutico. Porque ela dizia que precisava estar absolutamente desvestida Entendi. de qualquer compromisso e de qualquer predicado para que o paciente pudesse enxergá-la. Só que eu vi a foto dela. Era uma mulher bonita. Difícil Desculpa, cara, tinha prestar um monte de cara atenção, aqui né? Mas é tinha um monte de cara picareta, aqui no hein? consultório É picareta, hein? Pois é. Picareta. Ela levou uns processinhos do código de ética dos conselhos lá dos Estados Unidos. É meio apelativo. Mas vai acontecer, porque são relações humanas. São relações humanas. Com certeza. Então, isso Deixa vai eu acontecer. aproveitar o assunto amor para também tirar uma dúvida, que é a seguinte. O seu próprio namoro, casamento, conhecer alguma pessoa, como que você faz? É possível não ficar analisando a pessoa sem parar? Então, sua esposa ou sua namorada ou seu pretendente te liga e você fala assim, tá, sei lá, falem vocês melhores aí, vocês entenderam, né? Sim. Como é namorar e sem ser um analista da sua esposa, ficar julgando ele o tempo todo? Quando você começa a atender, você perde realmente um pouquinho a sua inocência. Você começa a querer interpretar muito. Sobretudo no começo das sessões, né? Quando você começa a fazer isso. Mas com o tempo, é isso que a Débora falou, você desencana. Sabe? E mesmo que um comportamento, uma atitude te remeta a alguma interpretação, a alguma ideia, você não vai falar. Não fala. Eu não faço isso. Não, eu não falo. A menos que eu ache, por exemplo, que seja uma coisa muito evidente, seja algo recorrente, e aí eu falo. Mas eu falo também como marido, como namorado, eu não falo como analista. Isso, tá. Mas você poderia fazer uma análise para sua esposa? Não. Okay. Não. Lá atrás, no começo, o nosso amigo Freud fez isso. Ele analisou a filha dele. E o que deu? Mas, dá licença. Deu que ela não conseguiu se relacionar com ninguém, porque ele era uma figura de autoridade, o principal homem da vida dela, e ela não conseguiu se casar e se relacionar com nenhum homem. Dizem, inclusive, que ela era lésbica. Foi isso que deu. Tamanha era a figura dele. Mas vamos combinar, Freud podia, tá? Porque ele criou a psicanálise, ele que fez as coisas que ele fez, e depois ele falou... ele podia, ótimo! Ele falou, deu ruim, hein? Não faz isso não, tá? Não é legal. Pronto. Então, ok. Então, não pode, não é adequado. Ô, Reide, eu vou soltar uma bomba agora. Sincericídio. Sincericídio. Adoramos. Pode falar, coronel? Agora eu não sei. Claro, sem dúvida. Eu já fui paciente do Mariano. E depois passei, por falta da gente ter um horário em comum, né? Daí eu falei, não posso ser paciente, esse cara sabe. Desculpa, Natália, a Natália está cheia de perguntas, mas a gente faz uma outra. Está participando, falando que, por exemplo, eu entendo que ninguém é perfeito, tem toda a razão, né? Na hora de amar não tem diploma, tem toda a razão, né? Natália, a Adriana Reide é jornalista, ela é expert em teleprompter aí, mas eu com o Mariano, pagava maior pau pro Mariano. Pagava maior pau. Aí chegou uma época que eu comecei a ficar meio caidinha pro Mariano, aí eu comecei a dar desculpa pra ele. Você não sabia, né, Mariano? Estou falando agora dos tratores. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Põe a vinheta de urgente. Roda a vinheta. Faltou de novo na análise. Roda a vinheta. Faltou de novo na sessão. Faltou de novo na análise. Tava faltando. Ele já sacou.
Ele já percebeu. Não, Você já tinha percebido, doutor Mariano? Não tinha, não. Olha. Não, porque eu sou boa para disfarçar, sou psiquiatra, né? Aí eu, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Mas é que eu já estava pagando pau para ele. Eu estava pagando pau para ele. Deixa eu falar uma coisa que a gente tem só mais 10 minutos de live. Isso é homem alfa, isso é homem alfa. Ih, Débora, tá pagando pau. Começa a sair de cima. Né, Mariana? Mas agora a gente tem uma relação, ele é meu supervisor, já tá tudo bem claro e tal. Tá né? tudo Casadão, com filho, eu com namorado. E isso é legal, uma lição de vida que eu só aprendi. Serve também para você como profissional, né? Mas antes da gente tem só 10 minutos. Que esporro. Não, eu falei, eu acho que serviu para você como profissional também, como experiência, para perceber isso que a gente estava falando, né? De se apaixonar pelo profissional. Sim. Eu acho que, Mariana, eu agi bem, né? Porque você não percebeu. Sim, sem dúvida. Muito bem. Eu bem. saí fã. Arrasou. Muito bem. Eu queria que a gente voltasse, por favor, naquele assunto do começo, que é muito importante, que a doutora Débora tem passado, que é o atendimento para pobres, o atendimento para ricos, o atendimento para drogados, viciados. Drogado não é bonito, né? Viciados, dependentes químicos, não sei, alcoólatras, enfim. São eufemismos. Essa diferença de atendimento, você faz os dois, né? Isso é uma grande dor minha. Isso é uma grande dor minha. Eu até peguei supervisão com o Mariano porque eu estava mal. Eu cheguei a ficar deprimida. E o Mariano me respondeu, olha, trabalhar com dependente químico é trabalhar com frustração. Porque é recaída. Ó, vou te dar o panorama resumido, Reide. Você atende, né? Eu atendo. Um grupo em São Paulo. Mas é uma população pobre, que não tem dinheiro para comprar um maço de cigarro. Mas pobre e viciada. Pobre e viciada. Quando chega lá, já está na última linha. E aí esse atendimento é quase gratuito, totalmente gratuito? Não, eu tenho um salário bom. Mas quem te paga não é o paciente? Não, é a prefeitura, eles têm direito a vale transporte, né? Só que o arsenal de medicações que eu posso prescrever. Peraí, eu acho que eu estou ouvindo barulho, vocês também? Tem televisão ligada aí perto? Eu não, é a Mariana. É o Mariano. Eu não estou ouvindo nada. Rádio, televisão. Cortou? Não, voltou. É o cachorro do Mariano. Não estou falando que você é cachorro. Seu cachorro! É o seu cachorro! É o seu cachorro! Não tem nada ligado aqui. Não tem mesmo. Tá vendo. Eu também. Não, aqui está um maior silêncio. Alguma tentativa para não. A Natália é boa. Doutora Débora, como que é, por exemplo, depressão para pobre? Encheu a laje. Voltou o som. Voltou. Paciência. Encheu a laje. É isso que falam para eles. Né? Assim, agora, assim, entre os dependentes químicos, é muito comum ter um quadro de depressão ou ansiedade associado. Então, nós temos 3 tipos de antidepressivos, porque eles não podem pagar remédio. Mas são antidepressivos antigos, que dão efeitos colaterais. Esse é o tratamento do pobre. Eu tenho que me virar nos 30 para tirar ele da dependência, da depressão, tá? Só que, tudo bem, eu tiro o cara, tá? Daí vem a terceira fase, que é assim, se afaste do meio tóxico. O meio que ele vive é tóxico, ele mora na beira da biqueira, ele é vizinho de traficante, né? Então, o prognóstico é muito ruim, é frustração, recaída atrás de recaída. Agora, o atendimento do rico, telemedicina, consulta paga,
mais tempo, um maior tempo de consulta, eu prescrevo a medicação de ponta de linha, encaminho para psicoterapia, quase sempre com o Mariano, porque ele não tem tempo, está com o consultório lotado, né? E a recuperação, o prognóstico é muito melhor. Que música é essa, hein, gente? Não sei, está atrapalhando bastante. Ô, doutor Mariano, como o senhor você vê essa diferença de atendimento para o rico, para o pobre? Que difícil. O pobre tem depressão, ansiedade. Claro que tem. E aí, claro que tem. E como que é? Porque a pessoa que tem dinheiro logo contrata um bom profissional, consome os melhores remédios, muda de casa e sai do ambiente, como a doutora Débora falou, mas é mais difícil, então, para o pobre? Se ela estiver realmente disposta, se ela estiver realmente disposta a tratar isso, ela vai fazer isso que você falou. Ela vai ao psiquiatra, vai tomar as medicações, tá? E vai à terapia. Agora, se ela estiver muito disposta, se ela não estiver muito comprometida, se ela estiver, não importa se é rico ou se é pobre, vai ficar onde está. Por isso que eu falei, nós não somos onipotentes, são entre pessoas que nós não vamos conseguir ajudar. Não vai dar. Ela vai chegar no consultório, ela não tem a menor condição, inclusive, de absorver a palavra como elemento terapêutico. Porque eu só tenho a palavra para falar com ela. Né? A Débora, ela tem o recurso da medicação. Ela vai e dá medicação porque a função dela é neuronal. E o meu é a palavra. Agora, essa pessoa que chega, muitas vezes ela não tem condições de absorver isso. Sobretudo em psicanálise. Porque mergulhar num autoconhecimento. Pois é, com essas pessoas eu deixo um pouquinho a psicanálise de lado e vou mais para a psicoterapia comportamental, que é para dar instrumentos para ela poder razoavelmente se manter. Mas qual é essa muito diferença, mais ou menos? Fiquei curiosa. Psicoterapia comportamental? A comportamental vai te dar ferramentas e instrumentos para que você lide com o seu dia a dia. Com a sua realidade exemplo, lá na biqueira. Tá. Por exemplo, você está do lado da biqueira. Tá? Ou então você tem em casa alguém que é tão dependente químico quanto você. Nós vamos tentar criar estratégias para que você não se deixe contaminar tanto. Não é simples, não é fácil, é dificultoso ao extremo. A família promove extremamente a dependência química daquela pessoa, da família. A família promove isso, muitas vezes, porque o dependente químico numa família que não tem outros dependentes químicos, em tese, é a lata de lixo da família. Toda a família está doente, mas a família despeja tudo em cima do sujeito. Ele vai fazer o que ele melhor sabe fazer, que é beber, usar crack. Né? Que é uma fuga rápida dessa desgraça. Então, mas entenda isso. A família é tão doente quanto ou mais do que ele. Na verdade, é muito provável que esse paciente seja o mais saudável da família. Porque ele que tem coragem de fazer assim, ó, tem coisa errada nessa família. Não sou só eu, não. Eu só estou acusando. E aí você trata, a Débora vai, fala com o cara, passa a medicação, arruma a medicação, ele vem para terapia, acerta mais ou menos, ele volta, ele chega em casa, ele encontra o mesmo circuito, ele encontra os mesmos processos. E muitas vezes os familiares ainda detonam ele, essa palhaçada de terapia, não querem nem saber. Mas é isso, exatamente. Detonam, sabe por quê, Reide? Desculpa, Maria, me interromper. Imagina que você tem sua casa, com os móveis, a mesa, você sabe onde está. Se você entra sem luz nenhuma, no escuro, você sabe caminhar, tá? Porque você já sabe onde está. Quando o paciente muda, é como se mudasse todos os móveis da casa. Então, isso causa incômodo na família. Tira a família de zona de conforto. Porque eles vão ter que falar, opa, a mesa estava aqui, era sempre aqui. A lata de lixo, que é o fulano, estava aqui e aceitava tudo. E agora? Não querem essa mudança muitas vezes, não? Sabotam. Quando eu comecei a lidar com isso, eu entrevistei o Dr. Ricardo Moreno. O Dr. Ricardo Moreno é psiquiatra do HC, um grande especialista. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi essa que você fez. Tá? Existe diferença entre depressão para pobre e para rico? Existem países que tem mais deprimidos do que não? Isso não tem. Isso é condição humana. E é verdade, é condição humana. A forma como a pessoa lida com essa patologia é que vai divergir, é que vai ser diferente. E a disposição que ela tem, porque não é fácil. A gente fala da dependência química, fala da depressão, são entidades difíceis, complicadas e que matam. Você não vai encontrar... Se cruzam, né?
Comorbidades. Você não vai encontrar no atestado de óbito da pessoa que ela morreu de depressão, que ela morreu de dependência química. Não vai. Mas em decorrência disso, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Essa semana... Caso, só um parênteses, até um amigo nosso escreveu aqui, né? Às vezes um dependente, ele acaba adoecendo cerca de outras 12 pessoas da família, não sei. É a codependência, não exato. É? Então, mas não é que ele adoeceu, não é que ele adoeceu. A família já é doente. A família já é doente e disfuncional há muito tempo. Foi o que eu falei. Ele foi o cara que levantou a mão e falou, pô, e aí? Vamos ficar aqui, desse jeito aqui? Tem algo errado, exatamente. Essa semana, eu tive um paciente que ligou pra mim e falou, Mariano, eu vou me matar. Ai, minha Nossa Senhora. Eu vou me matar. E o que você fez? E ele tinha, e ele podia fazer mesmo. Você sabia que ele estava falando sério? Você já sabia que ele era um suicida em potencial? Sim, ele falou, eu engatilhei a arma 3 vezes e coloquei na boca. Falei, se você me liga, é porque você não vai fazer isso. Então, ok, Exatamente. Vamos ver o que está acontecendo. Então, vamos ver o que está acontecendo. E acertamos. Falei para ele, escuta, tudo bem, não se mata agora, tá? Vem para a próxima sessão. Você aguenta mais uma semana? Você aguenta vir amanhã, por exemplo? Aguento. Então tá, vem amanhã. Aí ele veio, passou, completou, tudo bem. E esse cara, ele não bebe. Ele não bebe. Mas ele tem uma depressão mórbida muito grande. Muito grande. E o que é isso? E sobretudo ele vê tristeza em tudo? Em tudo. E sobretudo advinda de um aspecto muito claro que são memórias de infância, onde ele perdeu o pai, e um relacionamento que hoje não é exatamente o que ele gostaria, porque ele não é incluso. Como assim? Ele é casado ou algo assim? Ele é casado, mas esse membro, essa família em que ele está inserido, não o aceita. Pelo menos não o aceita como ele gostaria. Ele se sente fora. Ele se sente absolutamente sem recursos. E não existe a possibilidade, ele não pensa em mandar todo mundo se catar e se mudar e morar sozinho no Alasca, sei lá, qualquer coisa, dar uma outra solução, não, sem ser se matar? Tem muita culpa. Ei, você é rica. É a realidade deles. Não, eu falei Alasca, tá demais esse barulho, hein? Não, tá demais. Que nem o outro exemplo que o senhor que estava na Inglaterra, né? É outro mundo. O máximo que ele vai é para Vila Nhocuné, para Itaquera. Você tem alguém... bem, doutor Mariano? Você está ouvindo? Melhorou. Você está ouvindo um ruído aí, Mariano? Eu não estou ouvindo ruído nenhum aqui. Agora melhorou. E agora piorou. Mexe no seu fone, vamos ver. E aí? É isso mesmo, parece. Aqui? A culpa é do Mariano! A culpa é do Mariano! Ai, que delícia! Achamos um culpado. É isso que a família faz, gente. A culpa é do Mariano! E aí alivia o seu lado, né? É que a nossa live tá acabando, mas é por aí. E isso, retomando, né? Essas feridas que os pacientes trazem para Débora, para mim, para você. Porque pessoas empáticas também se ferem, e se ferem muito. Não se ferem pouco. E se ela não tomar cuidado, essas pessoas que são empáticas, que se colocam na frente, que se colocam à disposição das pessoas, elas, sem esse treino que eu, por exemplo, e a Débora temos, elas fazem o que não pode ser feito. Carregam com ela o que não é dela. O que eu já ia fazer, né? Eu já não ia conseguir mais comer, andar, sabendo que esse paciente está pensando em se matar. Eu ia querer ir na casa dele na hora. Hora que despreparo total, né? Eu ia, sei lá, chorar. Mariano, você não acha que a Reide, ela tem um dom para a área psi? Para psi? Sim. Ela se interessa muito. Mas é demais. A Reide, agora... Para você. Mariana, vamos lançar uma pergunta para a Reide? E o quê? Eu só tenho uma coisa para falar. 9 horas e 2 minutos. Repita. 9 e 2. O que a gente pode falar para encerrar, deixar combinado uma próxima live? Eu queria saber as atividades de descanso também da doutora Débora. Descanso? Como que você faz para desbaratinar um pouco? Gosta de passear no parque, tocar música, dançar? O que você faz? Eu gosto de ouvir piano, o Philip Glass, bem minimalista.
gente. Não, eu gosto de poucas notas. Assim, Ficar com os gatos. O gato pega, eu acho que transmite paz. E eu gosto de um whisky 12 anos. Assim, é um ritual que eu faço quando eu chego. Olha, a gente não podia combinar uma live para falar sobre isso, o álcool, porque a gente estava falando agora há pouco do pobre que enche a cara para esquecer os problemas. Mas isso o rico também faz. E tem gente que não sabe a hora de parar o copo, e como lidar com a ressaca, e se tiver trabalho no dia seguinte, e quando deixa de ser um prazer e vira um alcoolismo, e se virar alcoolismo, por onde procurar ajuda. Vamos pensar em talvez falar sobre drogas e álcool. Eu sei que até o Dr. Mariano tem especialidade no assunto, não tem? Ou eu estou falando bobagem? Não é especialidade. Tem bastante gente com isso. E atendo ainda. Então, né? Eu também atendo. Seu pessoal, depois fala pra gente se topa esse assunto. Sobre não, o pessoal vai lazer. gostar, sabe por quê, Reide? As pessoas se policiam muito, se culpam. Ai, doutora, estou tomando 2 latas de cerveja quando chego em casa. Mas se a pessoa não tem esse padrão a vida toda, não tem problema. Tem um filme, gente, quem estiver assistindo aí, anota aí, Druk, D-R-U-K, Druk, é um filme dinamarquês, que fala acho que vem sobre... de drunk, né? De bebida, drunk, dinamarquês. E lá na Dinamarca é Druk. Né? Druk. É interessantíssimo. Eu quero, mas eu não sei se vai ser fácil achar, mas eu vou procurar. Drunk. Não, você põe lá no YouTube, tá para alugar ou vender. Ah, tá. A trilha sonora é maravilhosa. Show. Então, queria falar com vocês também sobre atualizações de conteúdo, como vocês fazem esse trabalho de se manter atualizados, né? Eu sei como eu faço para me manter atualizada para o jornalismo. Agora, como o psiquiatra faz, né? Internet às 10 horas da noite. Internet, colegas, livros, essas coisas. Não, cursos, colegas não? menos, mas colegas não. Imaginei que Laboratórios mandam material e tem alguns sites sérios, porque Dr. Google tem muita abobrinha, hein? E Verdade. isso é um tiro no pé dos pacientes. E tem alguns sites, vem e-mail para mim, eu dou uma lida. Olha, durante a pandemia... Aqui, um artigo sobre o Jung. O Jung que levantou essa bola do médico ferido. Que demais. A gente fala outra hora. Jung foi uma das pessoas que influenciou a criação e o desenvolvimento dos Alcoólicos Anônimos. Não tô acreditando, é Não mesmo? sabia disso. Evite o primeiro gole. Exatamente. Foi que ele atendeu uma pessoa enviada pelo Bill Wilson, que já tinha criado os Alcoólicos Anônimos aqui nos Estados Unidos. Ele atendeu essa pessoa e ele não conseguiu fazer essa pessoa parar de beber. Então, só que isso não deixou ele sossegado, né? Só que o que ele falou para a pessoa, você precisa de uma religação espiritual. E ele falou isso pro Bill. E o Bill já sabia disso. O Jung. O Jung falou isso pro Bill Wilson. O Jung era muito espiritualizado, né? E o Bill Wilson, que criou os Alcoólicos Anônimos, tá? Que já tinha se desenvolvido com isso, enalteceu ainda mais e reforçou a ideia de que nós precisamos de um poder superior. Tanto é que a oração da serenidade dos alcoolistas fala de poder superior. Não fala de Deus. É o poder superior como você entende. Não é uma religião. Não, exatamente. Então, Jung, alcoolismo, spirit, né? Tem tudo a ver, a gente vai falar disso numa próxima live. Vamos falar, porque tem os 12 passos, não é? Para tentar sair do problema. E tem o Narcóticos Anônimos também, que é o NA, que também tem um lema que é o Só por Hoje. Já trabalhei. Muito interessante isso do Só por grupo Hoje, de não é? NA. Tira boca de fumo. Tá falhando muito.
Tá falhando. Gente, ó, eu Não estamos te sugiro... ouvindo, doutor Mariano, não estamos te ouvindo. Não tá ouvindo? Tá me E ouvindo agora? aí? Agora sim, tem que mexer nesse fone. A doutora Débora, sim. Será que é meu? Esse aqui é uma porcaria. Aê! Mexe de Tá me novo, ouvindo? mexe de Eu não tô novo. ouvindo vocês. E agora? Tá ouvindo? Agora sim. Não, Tá, de novo. tá ouvindo. A gente vai ter que Agora. encerrar a live. Tá, então vamos encerrar. Só rapidinho, Tá gente. muito barulhento. Rapidinho. Próximo tema eu sugiro, e o Mariano levantou a bola, assim, ficou me chamando em mim, a relação entre astrologia e psicanálise, psicologia e psiquiatria. Mas existe alguma? Jung Pergunte ao conseguiu. doutor Mariano. Gente, eu Pergunte ao doutor adoro Mariano. astrologia, hein? Não sou expert, mas eu adoro astrologia. Vamos, tá aí mais um assunto. Doutor Vamos Mariano deixar é um um convite, estudioso. então, para quem Vamos. nos acompanha. Vai no Insta nesse que a gente está aqui, da doutora Débora, e deixa nos comentários sugestão para a nossa próxima live. Claro que caso vocês achem legal que a gente faça outra. Qual assunto? O que vocês acharam dessa? E agora vamos ter que encerrar, porque está muito chiado, são 9h09. Obrigada Repita. a todos pela audiência. Obrigada, doutora Débora Furuno. Repita. 9h09. Obrigada, doutor Mariano, por ter topado o nosso convite, pelo carinho. Tenham uma excelente noite e fim de semana. E agora eu passo a palavra para a idealizadora, doutora Débora. Eu vou agora assistir Round 6 na Netflix. Meu Deus. Round 6. Eu estou viciado em Round 6. Eu Porque já eu acho assisti que tudo. retrata a nossa sociedade. Eu já assisti tudo. Sabe o que acontece no final, doutora Débora? Não me fale! Tô brincando. Vocês estão me ouvindo? Não. Ouvindo? Estamos... Não me Tá picado. Estão Mas me ouvindo? agora sim. Tá, agora Não. sim. Agora sim. Agora sim, Ah, agora não dá. sim. Agora sim, sim. Eu ia falar o que eu vou fazer depois. Eu vou continuar a escrever meu segundo livro, que não tem nada a ver com psiquiatria. Tem a ver com o quê? Ou então, Tem a ver com a queda do Império Colonial Francês na Indochina. Meu Deus, não entendi nada. Ah, Ele é. falou russo? ele gosta de história. Você já escreveu, a gente história de também guerra. podia fazer uma live para o doutor Mariano falar sobre os livros que já escreveu, né? E um pouquinho sobre esse interesse dele nesse assunto e passar um pouco de conhecimento para a gente. Doutor Mariano também quer se despedir do pessoal? Eu não consigo, esse microfone aqui não está me deixando eu despedir, mas Não, obrigado. tá legal, pode despedir. Tamo junto, foi ótimo, excelente. Vamos continuar e na próxima eu prometo que eu vou ter um microfone melhor do que esse aqui. Tá bom. Boa sorte na escrita, hein? Obrigado, querido. Gente, Doutora Débora, gratidão, muito obrigada, eu obrigada. adorei. É muito Eu gostoso também estar com adorei. vocês sempre. Pessoal, beijão para todos vocês, viu? Nosso carinho, desculpa qualquer coisa e bom fim de semana para vocês. Beijos! Tchau! Beijo, tchau. fortinho, sextou! Sextou, graças a gente. Deus! Uhul, tchau! Ai, eu não sei desligar isso aqui. Boa Aqui. noite, Tchau, beijo. gente. Tchau.